Olá, vamos falar de análise de balanços para investimentos e vamos trazer para vocês mais uma empresa que também divulgou seus números referentes agora ao dia 30 de setembro de 2024, balanço do terceiro trimestre do ano de 2024. Só para vocês entenderem como que funciona, as empresas SAs são obrigadas a publicar seus balanços trimestralmente. Então, nós temos o balanço do dia 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro, e aí no dia 31 de dezembro nós temos o fechamento do ano. Então, ao longo do ano, as empresas vão apresentando seus números parciais. E agora vamos retratar, então, os números referentes ao dia 30 de setembro, que é quando as empresas agora estão divulgando essas informações. E hoje nós vamos trazer uma empresa que já passou aqui pelo canal e vamos atualizar as informações dela. Estamos falando aqui da EZTEC Empreendimentos e Participações SA, mais uma empresa do setor da construção civil. E a EZTEC foi uma indicação aqui dos nossos inscritos, do meu amigo Antônio Souza. Ô Antônio, que honra ter você conosco, Antônio. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pela sugestão, uma honra poder lhe atender. Bem como também ao meu amigo Wanderson Santana. Ô Wanderson, parceiraço aqui do canal, lá praticamente desde o começo, que está acompanhando junto conosco aqui todas as empresas, vasculhando tudo que tem dentro da B3 para trazer até vocês, para vocês conhecerem todas as opções de investimentos que nós temos disponíveis hoje na Bolsa. E a EZTEC, como eu falei, já foi retratada anteriormente, não nos custa nada aqui recontar um pouquinho da história, porque é uma história fascinante. Mas também, caso você queira outras empresas, é muito simples. Entra aqui, ó, canal Silas Negro, e manda a sua sugestão, aproveita, faça a inscrição, dá o like, venha junto conosco, construir e repartir conhecimentos. E ao falar em repartir conhecimentos, olha só, a semana que vem, dia 11 de novembro, estaremos realizando o nosso curso de análise de balanços para investimentos. Está faltando você, não vi você ainda inscrito no curso. Não perca essa oportunidade, aprender análise de balanços em 3 horas, em apenas 3 horas, num curso ao vivo, online, numa sala de aula virtual, onde estaremos juntos aqui durante 3 horinhas falando de análise de balanços, esclarecendo dúvidas e mostrando como que funciona todo esse processo de interpretação das demonstrações contábeis para escolher as melhores empresas na hora de fazer investimentos. Então não perca essa oportunidade. Manda uma mensagem aqui, ó, nesse WhatsApp que aparece na sua tela, que eu já lhe encaminho uma ficha de inscrição e deixo sua vaguinha reservada, já que as vagas são limitadas. E o custo apenas R$50, apenas R$50 para 3 horas de curso de análise de balanço, com apostila, com planilhas e naturalmente com toda a interatividade que estaremos aqui esclarecendo dúvidas e trocando informações sobre investimentos em ações. Então, aguardo vocês. Bom, quando eu digo que a história da EZTEC é uma história maravilhosa, uma história fantástica, uma história de um filho de libaneses, do Ernesto Zarzur. O Ernesto Zarzur, que a família toda dele atuava mais na área industrial. E um dos irmãos dele trabalhava justamente na parte de engenharia, na parte de construção. E aí ele começa a trabalhar junto com o irmão, ali trabalhando como uma espécie de um corretor de imóveis, fazendo venda de imóveis. E essa questão da venda era uma coisa que corria aqui nas veias do Ernesto Zarzur. E aí, tanto é que na sequência ele resolveu ele mesmo empreender e ele mesmo fazer construção e vender os imóveis. E o primeiro imóvel que ele constrói era justamente um predinho ali de apartamentos, que coloca o nome em homenagem ao seu filho mais velho, Marcelo Zarzur. E aí lança esse primeiro empreendimento e foi um sucesso, já vendeu tudo. Só que nessa veia empreendedora foi ampliando, daí ele compra o quê? Uma concessionária de veículos da General Motors. Concessionária essa que ele manteve até o começo ali dos anos 80, quando acabou se desfazendo dela, justamente para se concentrar na parte de construção civil. E a partir de 1979, ele junto com mais 2 filhos, o Silvio e o Flávio, resolve então montar a sua própria empresa de construção civil, que é a EZTEC. Na verdade, a empresa já existia de forma informal, construindo e vendendo, e aí se transforma agora numa empresa que é a EZTEC.
E a partir dali, ele começa, qual era a visão do Ernesto Zarzur? Era justamente procurar imóveis em bairros mais afastados ali do centro de São Paulo, onde o preço do imóvel seria menor e, consequentemente, ele poderia vender os imóveis em condições bem melhores. Outro detalhe do Ernesto Zarzur foi sempre a questão da qualidade. Só para você ter uma noção, o Ernesto Zarzur não era formado em engenharia, né? Mas ele se cercou de pessoas com todo o conhecimento para poder fazer obras de qualidade. Então, mesmo não sendo engenheiro, mas ele tinha toda essa preocupação com a qualidade e se cercou de pessoas e montou uma equipe fantástica justamente para essa finalidade. Outro detalhe também, e que chama muita atenção na história do Ernesto Zarzur, é que por ser até descendente ali de libaneses, era aquela coisa carinhosa com os seus colaboradores. Tanto é que ao chegar na empresa, ia de sala em sala, cumprimentava todos os colaboradores que trabalhavam com ele, e como é um costume também dos libaneses, dos sírios, cumprimentar seus funcionários com um beijo no rosto, né? Eu sei porque eu trabalhei numa empresa assim também, e tinha essa coisa carinhosa, né? E é com isso, o que acontece? Ele formou uma equipe extremamente comprometida com o crescimento da empresa. Tanto é que a empresa daí vai lançando novos empreendimentos e vai vendendo todos esses empreendimentos. Mas os empreendimentos sempre voltados para um médio e alto padrão. Tanto que daí no ano de 2007, naquele boom da construção civil ali, ele também faz o IPO e transforma a empresa, a EZTEC, numa sociedade anônima de capital aberto. E, consequentemente, atrai investimentos para dentro da empresa, que acaba gerando esse crescimento. Ao longo do tempo ali, mais de 170 empreendimentos lançados, isso lá em 2007, né? Mais de 170 empreendimentos lançados até aquela época ali, e a empresa ela vem crescendo ali. E daí na sequência ela monta também o seu departamento de vendas, que é um departamento de vendas próprio da EZTEC, justamente para quê? Para que tivesse a qualidade desde a elaboração do projeto, desde a elaboração da obra, a venda, todo esse processo, sempre com o DNA da EZTEC, sempre com aquele comprometimento da EZTEC. E com isso a empresa ela vem crescendo e se transforma ali numa referência dentro do estado de São Paulo. Então é uma empresa que ela é bem nichada, ela é dentro do estado de São Paulo. E aí monta também um segmento mais popular da EZTEC também, atendendo ao público de uma classe de renda um pouco inferior ao público-alvo da empresa, que era justamente o público classe A e classe B. E hoje a EZTEC aí é uma referência dentro da construção civil no mercado de São Paulo. O controle todo da EZTEC continua das mãos da família Zarzur, desde o falecimento também do Ernesto Zarzur, que veio a falecer, e os filhos continuam tocando todo e mantendo esse legado de empreendedorismo de qualidade e de uma empresa com uma boa gestão, que é a EZTEC. Tanto é que nós vamos ver através dos números como que vem sendo o desempenho da EZTEC, trazendo para vocês que desde 2020 até agora 30 de setembro de 2024, onde através dos números vamos entender como que vem sendo feita a gestão da empresa e como que vem sendo o desempenho da empresa ao longo desse período. Para conhecermos a EZTEC, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da EZTEC Empreendimentos e Participações S.A., trazendo para vocês toda uma base histórica desde 2020 até 30 de setembro de 2024. E por que toda essa base histórica? Que quando nós fazemos um processo de análise de balanço, nós estamos analisando 30 de setembro, a última informação apresentada pela companhia. Porém, para dizer se a empresa melhorou ou não, nós temos que comparar com o que ela era. Então, nós buscamos também o exercício anterior para termos ali uma comparação. Tá. Quando comparamos apenas dois períodos, a nossa visão ela passa a ser muito limitada apenas a 2 anos ali, o que não nos permite ver o que vem acontecendo com a empresa. Então, nós podemos ter ali uma visão distorcida quando pegamos um campo de estudos pequeno. Então, ao ampliarmos esse campo de estudo, nós conseguimos ver tudo o que vem acontecendo com a empresa ao longo de um período, de onde ela vem e para onde que ela está indo. Então, nós vamos começar essa nossa viagem aqui no ano de 2020, quando a EZTEC registrava dentro do seu patrimônio total 4 bilhões 716 milhões de reais.
E desse valor aqui, uma grande parte você vai ver aqui no realizável a longo prazo. Aqui, o valor mais significativo de ser realizável a longo prazo são os estoques de imóveis da empresa. Então, aqui dentro desse valor, nós temos contas a receber de vendas realizadas pela empresa, mas temos aqui também os estoques de imóveis que a empresa vem formando ao longo do tempo. Esse estoque, ele aparece em dois momentos aqui. Ele aparece aqui no longo prazo, estoque que ainda vai ser, os imóveis que ainda vão receber construção e depois vão ser disponibilizados à venda. E aí nós vamos ter também o estoque de imóveis já disponibilizados à venda aqui no ativo circulante. Então, aparece estoque aqui no circulante e o estoque aqui também no circulante. Já o capital circulante, que é o ativo circulante aqui, é isso aqui que movimenta a empresa. Então, nesse ano de 2020, a empresa registrava um ativo circulante de 2 bilhões e 147 milhões de reais. E nesse ano aqui, ela tinha em caixa 1 bilhão e 76 milhões. 277 milhões de contas recebidas de curto prazo, 756 milhões de estoques de imóveis já disponíveis para comercialização, e os outros créditos aqui geralmente representados por tributos a recuperar, entre outros valores a receber de curto prazo. Já em 2021, a EZTEC ela sai de 4.700, vai para 5 bilhões de reais o ativo total da empresa. E o capital de giro sobe um pouquinho, vai para 2 bilhões e 203. Apesar de uma diminuição do volume de dinheiro em caixa para 897 milhões, ela aumenta aqui o contas a receber para 336 milhões e também os estoques que agora chegam a 923 milhões. Aumenta também aqui os estoques e contas a receber de longo prazo nesse ano de 2021. Já para 2022, a empresa agora é de 5 bilhões e 500. Aí nós temos aqui mais uma elevaçãozinha no capital de giro, que vai para 2 bilhões e 300. Apesar da queda aqui no caixa para 768 milhões, nós temos aqui praticamente uma estabilidade no contas a receber, com 322 milhões. E os estoques de imóveis a comercializar, 1 bilhão 209. E continua aumentando também os estoques de longo prazo. Já para 2023, a empresa agora vai para 5 bilhões 879. Aumenta o capital de giro para 2 bilhões 510, 762 milhões, uma estabilidade aqui no caixa, 296 milhões em contas recebidas de curto prazo, e o estoque de imóveis vai para 1 bilhão e 400, aumenta o estoque de imóveis já disponíveis para venda e aumenta também o contas recebidas e estoque de imóveis que ainda serão construídos aqui no realizável a longo prazo. Já em setembro de 2024, ela sai de 5.800 para 6 bilhões e 300 e o capital de giro vai para 2 bilhões e 800, aumenta um pouco o volume de dinheiro em caixa para 892 milhões, aumenta o contas a receber para 401 e aumenta os estoques para 1 bilhão 505 e também aumenta os estoques de longo prazo. Então, observe que a empresa ela vem numa crescente, de 4 para 5, para 5.500, para 5.800, para 6.300, ela vem aumentando o seu estoque de imóveis aqui, tanto de longo prazo, quanto também os estoques de curto prazo, e vem mantendo aqui o dinheiro aqui na faixa de 800, 900 milhões de reais em caixa. Olhando agora o passivo, o que nós vamos observar? Da onde que vem o dinheiro para esse crescimento todo da EZTEC? A maior parte vem aqui do patrimônio líquido, do capital próprio da empresa, 4 bilhões 136 milhões de reais. Então a empresa trabalhava lá em 2020 com 87,7% de capital próprio e apenas 12,3% de capital de terceiros. Então, de um patrimônio de 4 bilhões e 700, a empresa tinha uma dívida aqui de apenas 580 milhões. Ela devia 12,3% do que ela tinha. Já no ano seguinte, a dívida aqui até sobe um pouquinho, vai para 706 milhões, 13,9%. Já no ano seguinte, em 2022, a dívida vai para 994 milhões, com 18%. Agora ela chega em 2023 a 1 bilhão 174 milhões, com 20%. E agora temos em 2024 uma dívida de 1 bilhão 387, 21,8%. Apesar desse crescimento da dívida aqui, é uma dívida muito pequena e ainda considerando que é uma dívida aqui, a maior parte de longo prazo. E o capital próprio que ela utiliza no seu dia a dia, 78,2%, e tudo aquilo que ela tem é dela, não deve nada para ninguém. Então, uma empresa extremamente capitalizada, trabalhando basicamente com recursos de capital próprio. E lembrando que também das dívidas de curto prazo aqui,
quando nós falamos aqui de outras obrigações, são dívidas de funcionamento da empresa, salários a pagar, INSS a pagar, FGTS a pagar, tributos a pagar, então também e dívida com fornecedor muito pequena, 55 milhões de reais apenas. Bom, quais são os resultados produzidos pela EZTEC? Lá em 2020, ela vem com faturamento de 936 milhões, esse faturamento vai para 957 milhões em 2021, vai para 1 bilhão e 100 em 2022, 1 bilhão e 83 em 2023, e agora até setembro já faturou 1 bilhão e 133, projetando aqui um faturamento próximo de 1 bilhão e 400, 1 bilhão e 500 para 2024. Então, mostrando que 2024 está sendo um ano fantástico aqui para a EZTEC. Mais importante do que faturar é o lucro, quanto que a empresa apresenta de lucro. 415 milhões foi o lucro lá em 2020, 452 milhões o lucro em 2021, o lucro cai para 342 milhões em 2022, cai aqui para 246 milhões em 2023 e agora esse ano já começa a ter uma recuperação. Tanto é que até setembro ela já tem 297 milhões de lucro, projetando aqui também um lucro acima de 430 milhões para 2024. Então é uma empresa aqui que tem um histórico aqui de geração de lucro. Uma das vantagens da empresa, que como a gente viu ali que ela trabalha muito com capital próprio, é que nessa linha aqui, ó, resultado financeiro, ela sempre tem ganhos financeiros. Ela, claro que tem a despesa financeira, mas a receita financeira é bem maior do que a despesa financeira. Então é uma empresa que tudo aquilo que ela ganha na operação, 228 milhões, ainda agrega aqui mais 96 milhões de ganhos financeiros, né? Que quando a empresa é endividada, ela acaba tendo aqui um volume alto de despesa financeira, o que não é o caso da EZTEC. Bom, trazendo nesses quadros aqui para vocês, o primeiro gráfico que nós estamos vendo ali é a liquidez geral, capacidade de pagamento nas dívidas de curto, médio e longo prazo. E esse índice ele sai ali com 7,41, veja que a barrinha é tudo lá em cima. 7,41, cai ali um pouquinho para 6,49, cai para 4,97, 4,55, 4,17. Mesmo apesar da queda, né, que vai descendo ali essa capacidade financeira, para cada R$1 de dívida que a empresa tem que pagar no curto, médio, longo prazo, ela dispõe de R$ 4,17. Uma empresa extremamente folgada financeiramente. Quando nós olhamos o curto prazo, aí a situação é muito mais confortável ainda. Ele sai com 5,50, cai para 4,69, sobe para 4,91, sobe para 6,24 e agora, em 2024, em setembro, R$ 11,59 para cada R$1 de dívida. Quer dizer, para cada R$1 de dívida, ela tem 11,59. Pago 1 e ainda sobra 10,59 para a empresa. Uma empresa com uma capacidade financeira fantástica, muita folga financeira na EZTEC. Já nesse quadro aqui temos o que? O endividamento geral, tamanho da dívida. Veja que ela vai subindo de 12,3 para 13,9 para 17,9, praticamente 18%, 20%, 21,8%, vai subindo, mas é uma dívida ainda muito pequena. De tudo que tem no patrimônio da EZTEC, ela deve apenas 21,84%. Outro detalhe também na EZTEC é esse gráfico, o primeiro gráfico que nós estamos tendo ali, que é o da margem líquida. De tudo aquilo que a EZTEC vende, imagine que ela vende um imóvel, ela vai pagar o custo, a despesa operacional, o resultado financeiro, que no caso dela é positivo, os impostos, e sobrava lá em 2020 44,3%. Essa margem sobe para 47,20% em 2021. Ela recua para 30,5% em 2022, 22,72% em 2023 e agora esse ano recupera um pouquinho, 26,24%. Então, cada imóvel que ela vende sobra líquido e limpo para a empresa, 26,24%. Já o gráfico no meio ali é a rentabilidade do ativo, quanto que a empresa ganha em relação àquilo que foi investido no seu patrimônio. 8,80%, vai para 8,9%, cai para 6,18%, cai para 4,2%. Então, em relação a tudo aquilo que ela investiu, ela gera um ganho limpo de 4,2%. O terceiro gráfico que nós temos ali é o que retrata o ganho dos acionistas, que é a rentabilidade do PL, que sai lá em 2020 com 10%, permanece ali com 10,3% em 2021, cai para 7,5% em 2022 e cai para 5,2% em 2023. Em relação a tudo aquilo que os acionistas investiram, através dos lucros gerados, tiveram um ganho de 5,2%. Tá, por que essa rentabilidade ela acaba sendo baixa
perto dos números generosos da empresa, justamente porque a empresa quase toda, ela, 80% dela, é feita de capital próprio. Nesse quadro aqui temos também alguns indicadores relacionados às ações. Uma ação da EZTEC vale patrimonialmente R$ 22,12. E você compra essa ação por R$ 14,88. Portanto, é uma ação que ela é vendida com deságio de 33%, medido ali pelo PVP, preço por valor patrimonial, que fechou em 0,67. Lucro por ação nos últimos 12 meses, R$ 1,63, o que gera uma rentabilidade para o acionista com base no valor de mercado de 10,95%. Dividendos por ação. Esse ano de 2024, até o presente momento, ela distribuiu apenas 25 centavos, o que dá um yield de 1,68%. PIL, relação preço/lucro, 9,13. Ao comprar uma ação da EZTEC, você vai levar, em se mantendo os números que a empresa vem gerando, em torno de 9 anos para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados. Lembrando que PIL mais alto, ação mais cara, PIL mais baixa, ação mais barata. Free float, 48,15% das ações circulam livremente no mercado, fora da mão dos controladores. Controladores, quando a gente fala, são os componentes da família Zarzur. Então, aqui nós temos a empresa, praticamente toda ela, na mão da família. E daí sobra, circulando no mercado, 48,15% das ações. Tag along 100%, quer dizer que se a empresa for vendida, é garantida para os minoritários o mesmo tratamento que for dado aos majoritários. Nesse quadro aqui, trazemos também um gráfico aqui da movimentação do valor das ações da EZTEC lá desde 2019, quando a ação começa ali na faixa ali de R$ 41. E ainda em 2019, começo de 2020, praticamente bateu em R$ 60. Só que daí aquela queda que você vê logo no começo do gráfico se chama pandemia. Então, quando vem a pandemia, as ações despencam. Aí depois elas recuperam e voltam ali para o patamar dos R$ 40, vai até 2020, comecinho de 2021 com R$ 40, e em 2021 aí as ações começam a cair, e entra 2022 já no patamar ali, liberando R$ 20. E vai 2022 ali com algumas oscilações para cima e para baixo, mas ali sempre numa tendência de queda, tanto é que chega a 2023 abaixo de 15 reais ali, praticamente na faixa de 14 reais, 13 reais. Ainda em 2023 ela sobe ali, passa dos 20 reais, só que volta a cair. E agora, durante 2024, você vai vendo ali que ela está lateralizada ali, bem no finalzinho do gráfico, você vai vendo lateralizada com algumas oscilações, culminando com uma cotação na faixa de R$ 14,88. Então vejam que, através desse gráfico, quando que a ação teve o seu valor mais alto, quando que ela teve o seu valor mais baixo e como que vem se comportando o valor das ações da EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. Tá, então, mais uma empresa analisada, a EZTEC Empreendimentos e Participações S.A., a EZTEC que já havia sendo retratada aqui no canal e não nos custa nada recontar a história, porque história bonita tem que ser contada, história bonita tem que ser transmitida, né, para que todos possam conhecer. Mas, e por que da história num canal de análise de balanços? Porque quando a gente faz análise de balanço, existe uma metodologia, né? Então, se você pegar lá como que é o processo de análise de balanço, primeiro passo, conhecer a empresa e conhecer o seu mercado. Ao entender a empresa e ao entender o seu mercado, nós vamos entender os números, né? Então, os números por si só, claro que trazem uma série de informações, mas quando você pega a história, você vê como que os números foram construídos, de que maneira que esses números acabaram surgindo. E todos os números surgem através daquilo que a empresa faz. Então, ao conhecer a história da empresa, nós conseguimos entender os números, razão pela qual a história é um passo fundamental no processo de análise de balanço, razão pela qual aqui o canal Cenas Negras sempre começa contando a história da empresa para que você possa entender os números que são apresentados nas demonstrações contábeis. E outro detalhe também que a gente vai aprendendo com o tempo é que todos os segmentos, eles têm características diferentes. Então, quando se fala de construção civil, muita gente tem até um arrepio, né? Eu não invisto em construtoras, eu não invisto nesse setor, que esse setor é perigoso. Depende, né? Tanto é que a gente vai ver construtoras, empresas que atuam nessa área indo muito bem e vamos pegar construtoras que atuam nessa área indo muito mal. Então, depende o quê?
como que cada empresa tem a sua gestão, qual o público que cada empresa atinge, de que maneira que cada empresa trabalha, mas principalmente uma questão que é fundamental no sucesso de uma empresa é uma coisa chamada gestão, tá? Como que é o gerenciamento, como que é o desenvolvimento dessa empresa em termos de direção, em termos de controle, em termos de planejamento, e é tudo isso que se traduz nos números da empresa. Então, dentro de um mesmo setor, nós vamos ter empresas iguais, uma indo muito bem e outra não indo bem, né? E aí, através da análise de balanço, a gente vai separar empresas boas e empresas que não são boas, porque na hora de fazer investimentos, o que nós temos que procurar? As melhores empresas, aquelas que tragam mais rentabilidade, aquelas que gerem mais lucratividade, empresas que sejam menos endividadas, porque daí estarão menos expostas aos riscos e, consequentemente, em termos de despesas financeiras, e a questão do capital de giro, que é o recurso que a empresa utiliza, se ela tem fôlego para trabalhar ou não. E tudo isso a gente vê na análise de balanço, e o canal Silas Negro se propõe justamente a repartir essas informações para que você possa conhecer todas as empresas e fazer a escolha das melhores que você possa colocar no seu radar aí para futuros investimentos. Mas o importante é que na hora de investir, invista sabendo o que você está fazendo, invista com consciência, reduzindo riscos, ampliando possibilidades de retorno, para só assim poder construir o seu patrimônio. E ao construir o seu patrimônio, lá na frente poder ter uma vida mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que nós desejamos para vocês. Dito isso, bons investimentos para vocês.